Olá, muito bem-vindos. Eu sou Rafael Helli Ambrosin. Eu separei aqui algumas perguntas que eu recebi ao longo das aulas dessa semana do curso gratuito. Eu respondi muitas perguntas já nos stories ou também nas mensagens ali, né, diretamente no Instagram, mas também tem alguns termos, algumas colocações que é melhor falando, fica mais completo, mais detalhado. Então, algumas das perguntas, aquelas que eu mais recebi, eu separei aqui e vou responder nesse vídeo de hoje. Vou inclusive dar um recadinho aqui para quem ainda não viu as aulas, para quem quer fazer gelato em casa, aprender mais sobre o gelato italiano, né? Esse tipo de sorvete da tradição italiana. Aproveita para assistir as aulas enquanto estão disponíveis ainda. Vão ficar até domingo à noite, não deixa para assistir só domingo. Sempre acontece alguma coisa, né? Ainda mais domingo, que a gente aproveita para passear e aí você acaba perdendo a aula, perde a oportunidade. A aula não, as aulas, né? E tá muito legal, foi muito bacana, recebi um monte de mensagem do pessoal aproveitando, gostando desse conteúdo que foi compartilhado. Eu pego essas aulas, né? É claro que o mundo do gelato italiano em si, o mundo do sorvete é gigante. O gelato italiano em si é uma parte, né? Porque é um tipo de sorvete. Então, eu resumo ali de uma forma que fique fácil de entender, mas que traga também bastante conteúdo, bastante informação sobre o gelato italiano. E olha, estou muito contente pela participação, pelas mensagens. Quem não assistiu, aproveita, tá? Aproveita, vou deixar o link aqui. Se você está me vendo no Instagram, tem o link no meu perfil. E pelo YouTube eu vou deixar na descrição aqui o link para você poder assistir até domingo, ok? As 3 aulas, tirar a dúvida para depois conseguir fazer o seu gelato aí, porque ficou muito gostoso. Agora, eu também falei ao longo Aliás, quando a gente terminou o curso, quando a gente fez a receita de gelato, fez a variegatura, eu falei também sobre a abertura de uma nova turma do meu curso fechado, do Mundo Mágico do Gelato Italiano. E falei sobre os bônus, as condições, já tem muita gente interessada, perguntando, então eu não vou falar disso exatamente aqui, eu vou deixar para falar no domingo, tá? Como que vai ser feito, como que vocês vão receber o link para as inscrições. Sobre a mentoria, tá muito bacana, ó, essa turma, né? Essa nova turma que eu vou abrir, muito bacana porque vai ter mentoria individual, então fica de olho para saber certinho como fazer sua inscrição e ter o direito à mentoria individual também, tá? Mentoria de até 40 minutos comigo no Zoom, só eu e você para tirar suas dúvidas, além dos outros bônus, né? Os outros cursos que eu tenho de esteco para fazer, sabe, tipo Magnum, fazer artesanal em casa, com cobertura, enfim, tem tudo isso, curso de casquinha, olha, tá recheado de bônus, tá muito bacana. Vamos lá, domingo a gente volta a falar disso aqui, mas assiste se você tem esse interesse de integrar essa primeira turma, né? Essa turma número 1 de 2025, assista às aulas, porque no final das aulas eu também falo disso, tá bom? Para você se preparar aí e conseguir ter todos os bônus, além do desconto, enfim, tá um espetáculo. Agora, vamos lá, vamos começar respondendo as perguntas. Ó, a primeira eu tenho até de cabeça, porque muita gente me perguntou sobre liga neutra. Porque eu falei, né, pô, liga neutra, quanto colocar. Na verdade, eu não falei o quanto colocar de liga neutra. Por quê? Porque liga neutra tem algumas opções. Como são vários fabricantes, né? Cada marca ali, cada fabricante monta a liga neutra do jeito que ele quer. Porque o que acontece? Liga neutra não é um produto único. Liga neutra é uma embalagem que dentro tem alguns ingredientes, ok? Tem uma combinação de ingredientes ali, que são espessantes,
que ajudam na estrutura do gelato, então absorve água, consequentemente isso ajuda o não derretimento rápido, ajuda a manter o ar incorporado dentro da mistura. Algumas marcas de liga neutra colocam também emulsificante para ajudar na emulsão de água e gordura. Tem liga neutra que tem açúcar ali no meio também. Então, assim, tem algumas diferenças, tá? Então eu não posso falar, por exemplo, coloca X gramas de liga neutra, porque o que acontece? Se você pegar uma liga neutra, uma marca de liga neutra que tem açúcar dentro, imagina você pegando uma colherada, né, pesando, naquela colherada não tem só espessante, vem açúcar também. Então, 5 gramas daquela liga neutra, ela vai ter, sei lá, 2 gramas de espessante e o restante vai ser de açúcar. Estou supondo aqui as medidas, né, mais ou menos. Talvez nem 2 gramas, às vezes 1 grama de espessante, emulsificante, ou seja, um mínimo ali, o resto é açúcar. Se for já uma liga neutra pura, que só tem espessantes, se você colocar 5 gramas, é uma quantidade já, digamos, pode ser até uma quantidade cavalar para 1 quilo de gelato. Ao invés de ajudar, ela vai trazer problema. Então, assim, depende da composição daquela liga neutra. E qual o melhor jeito da gente saber o quanto colocar? É colocar o quanto está indicado na embalagem, tá? Então, eu não falo a quantidade por esse motivo. Tem liga neutra que é pura, ou seja, somente os espessantes ali e emulsificante em determinadas marcas, e outros tipos de liga neutra tem emulsificante, tem espessantes, mas também tem um amido, tem açúcar, tem outro açúcar, dextrose, enfim. É importante ver isso, tá? O que fala na embalagem. Aí você coloca de acordo com o que está recomendado, ok? Beleza. Um outro ponto também, isso eu não marquei aqui, mas eu lembro de cabeça que me perguntaram no Instagram, sobre, poxa, liga neutra pura e não, então eu vou procurar uma pura. A diferença aqui que é, claro que tem diferença no preço, né? Quando a gente compra alguma coisa que tem açúcar no meio, vai custar mais barato. Mas por que vai custar mais barato? Tem menos daquele ingrediente que traz o resultado mesmo, que é o espessante. Tem mais açúcar, fica mais barato ali o quilo, tá? Só que, consequentemente, você tem que colocar a maior quantidade na receita. A única diferença é isso, tá? E você vai colocar mais ali, tá tudo bem. Não precisa, poxa, eu tenho uma liga neutra aqui, mas tem açúcar, então não é boa, não é pura. Não, ela tem também os espessantes, só que ao invés de você colocar, sei lá, para 1 quilo, 3 gramas, 5 gramas, você vai colocar 8, 10 gramas. Porque quando você for pesar, vai cair junto açúcar ali, tá? Não significa que a pura é boa, a outra não é boa. A única coisa é que você vai colocar em mais quantidade, ok? Beleza, agora vamos começar com as outras perguntas aqui que eu separei. Quanto colocar de liga neutra, eu acabei de falar. Posso usar requeijão? Na receita que eu passei ali de cheesecake, né, que a gente fez, eu falei sobre um tipo de queijo tipo Filadélfia, tipo cream cheese, pode ser, se você gosta, eles são bem parecidos ali, então pode colocar também requeijão, outro tipo. Eu citei Filadélfia porque é aquele que me veio em mente para falar, tá? Mas outras marcas, outros tipos, pode colocar também que fica gostoso, vai bem também. O importante é isso, vai trazer, né? Vai lembrar ali o queijo, o sabor, é isso que é importante. Posso retirar a dextrose? Se eu retirar a dextrose, vai obter também um bom resultado.
e a liga neutra posso substituir por amido de milho? Ó, retirar a dextrose não é tão simples assim. Por quê? Qual a função, né? Por que a gente coloca a dextrose na mistura? Imagina que eu quero um gelato que não endureça muito. Como que eu faço isso? Aqui eu estou entrando um pouco mais na parte técnica da receita. Eu quero um gelato que não congele tanto no meu congelador. Quero que ele fique um pouco mais macio. O que faz isso? Os açúcares. Então, quanto mais eu coloco de açúcar, mais mole vai ficar aquele gelato, mais macio vai ficar. Até se eu colocar muito açúcar ali, pode ser até que nem congele. Estou exagerando aqui numa quantidade enorme de açúcar. Agora, consequentemente também, quanto mais açúcar eu coloco, o que acontece também? Vai ficar cada vez mais doce. Quando a gente entra com a dextrose, é a nossa ajuda, é a nossa salvação para manter aquela receita macia, né, sem congelar tanto e ao mesmo tempo sem adoçar também. Porque ele adoça muito, esse tipo de açúcar adoça muito menos do que o açúcar tradicional de casa, que é a sacarose. Então, se a receita tem dextrose, isso, olha, grande parte das gelaterias italianas utilizam dextrose nas receitas, tá? Por quê? Porque a gente quer deixar o quê? Todos os sabores mais ou menos com a mesma consistência, mais ou menos macio para poder tomar, escolher aquele gelato, ou no caso de uma gelateria, poder servir 2, 3 sabores ao mesmo tempo, e aí não vai estar lá uma pedra de gelo, né, super duro, o outro praticamente derretido. Então precisa manter uma linha ali mais ou menos de estrutura para todos os sabores. E aí utilizando sacarose, dextrose, a gente consegue ter esse equilíbrio. Então se eu tirar de uma receita a dextrose, automaticamente eu teria que repor de alguma forma. Se eu falar só, eu vou tirar aqui 50 gramas de dextrose e colocar 50 gramas de sacarose no lugar, né? Eu vou somar a quantidade de açúcares e colocar tudo de um açúcar só. Qual vai ser o problema? É isso que eu acabei de falar. Vai ficar muito doce, além também de eu mexer nessa questão de estrutura. A mesma quantidade do açúcar de casa substituindo a dextrose, com certeza esse gelato vai ficar mais doce e um pouco mais duro, porque a dextrose ela tem um poder anticongelante mais forte do que o açúcar de casa. Então não é simples assim tirar, tá? Eu quis tentar deixar mastigado aqui porque que tem, não é à toa que a gente coloca a dextrose ali, ok? Agora, é claro, dá para fazer receitas somente com açúcar de casa, qualquer tipo de receita, daria também. Vou te falar, é uma mínima parte das gelaterias italianas que ainda fazem gelato assim. São aquele pessoal que ainda fala, não, gelato são 3, 4 ingredientes, eu não abro mão de manter a tradição de usar só um açúcar. Então assim, daria para fazer também, dá para fazer, é possível. Mas aí a gente perde o controle de questão de estrutura, de não deixar congelar tanto, vai ficar um pouco mais duro no congelador, vai endurecer um pouco mais, porque senão vai ficar muito doce, tá? Então sempre que a gente mexe na receita, a gente muda outro lado. Fora isso também, só um ponto aqui, tirar por tirar a dextrose e não colocar nada no lugar, você está tirando uma parte sólida, consequentemente aumenta o volume de água na receita. Então, mais água, mais gelo. Fica mais gelado na boca, muda já a estrutura também, tá? Não é tão simples, dá para mudar. Poxa, tem, sei lá, usar
açúcar invertido, dá para a gente fazer outras combinações, mas de qualquer maneira ia precisar de um outro tipo de açúcar que não é o comum de casa. Então eu digo sempre, é mais fácil utilizar a dextrose, não custa tanto e é fácil de utilizar, é fácil de comprar, tá? Mercado Livre tem, ou em loja também de suplemento alimentar. Acho que eu até falei durante a aula, né? Beleza. Outra pergunta sobre substituir liga neutra por amido. Amido não é utilizado em gelaterias porque o amido, apesar de amido absorver bastante água, né? Ele chupar bastante água, ele não tem o mesmo poder que tem os espessantes que a gente usa hoje em dia, tá? Que é a liga neutra. Ou seja, farinha de semente de guar, farinha de semente de tara e farinha de semente de alfarroba, que não é muito comum no Brasil. Só que eles têm um poder de absorver água infinitamente maior do que um amido, ok? Teria que colocar muito amido na receita, só que aí traz também um retrogosto, enfim. É difícil para dissolver, assim como os espessantes também, então a gente não usa amido, tá? Na receita de gelato não vai amido. E olha, antigamente usavam, então parecia ser a solução, mas depois que apareceram os espessantes, não tem porquê, não tem motivo, não ajuda em nada colocar o amido, tá? Essa pergunta também, o que substitui o ovo? Estava falando dos espessantes, né? Justamente são eles que... O que acontece? O ovo tem uma característica montante, uma característica emulsificante. E hoje em dia a gente não precisa mais colocar ovo na receita, porque esses ingredientes que vêm na liga neutra, né? Emulsificante, ajudam na estrutura, fazem o papel, eles substituem o papel que o ovo exercia na receita. Antigamente não tinha esses ingredientes, então precisava ter ovo nas receitas, mas não é assim, vou colocar, sei lá, 3, 4 ovos. Tinha que ter uma porrada de ovo em cada quilo de gelato. Então tudo tinha muito sabor de ovo. Tá? Além da cor, né? Todo gelato era aquele amarelão. Hoje em dia não precisa mais, a não ser que eu queira o sabor, que eu queira fazer um gelato tradicional com gema de ovo, aí eu utilizo. Que é muito bom, por sinal, eu adoro. Mas outros gelatos eu não vou colocar ovo, eu não quero que o ovo tire o sabor de outros ingredientes, tá? Então são esses os substitutos. A liga neutra, propriamente dita. Tem ali emulsificante, além disso os espessantes também, que ajudam na estrutura, como eu já falei. Beleza. A liga neutra não precisa esquentar para ativar. Depende dos ingredientes que estão ali dentro. Tem muito sentido isso, tá? Eu recebi essa pergunta, foi até no YouTube ali, nos comentários da aula. O que acontece? Se eu for colocar, por exemplo, um emulsificante, não adianta eu fazer uma receita a frio e colocar emulsificante. Ele não vai exercer a função dele ali, tá bom? Precisaria aquecer. Nesse caso, sim. Precisa aquecer. Agora, quando a gente fala dos espessantes, se tiver goma xantana, farinha de tara, farinha de guar, não tem necessidade de aquecer, tá bom? Eles funcionam mesmo a frio. Agora, se tivesse o espessante, mas olha, como eu já falei aqui nesse vídeo mesmo, é difícil ter esse tipo de ingrediente em liga neutra aí no Brasil, que é a semente da farinha da alfarroba. Aqui na Itália já tem, né? Porque tem bastante aqui na parte do Mediterrâneo, enfim.
esse tipo de espessante precisa, tá? Se não aquecer, o que vai acontecer? Ele não vai exercer 100% a sua função ali. Ele vai perder um pouco da sua função, mas também agiria, tá? Só que aquecendo você usufruiria o máximo possível da função dele. Aí nesse caso é ideal colocar, né? Se a gente coloca é porque a gente quer usufruir da função dele ali da viscosidade, de absorver água, tá? Mas se é uma liga neutra que não tem esses tipos de ingredientes, então, se não tem emulsificante, se não tem farinha de semente de alfarroba, ela funciona mesmo a frio, tá? Agora tem outros aspectos também que batem nesse argumento. Poxa, se eu vou preparar um gelato, consumir na hora, não quis aquecer, eu tô com os ingredientes ali frescos e já pasteurizados, tá tudo bem. Se eu vou fazer um gelato, sei lá, vamos supor, eu vou preparar um gelato, esse gelato vai ter que ser conservado, não vai ser consumido ali na hora, vai ficar por mais tempo no congelador. O ideal é que mantenha uma estrutura por mais tempo, né? Que conserve essa estrutura por mais tempo. Aí o ideal seria a gente aquecer a mistura, com isso tem uma melhor emulsão, com isso o utilizo de uma liga neutra com emulsificante faz com que tenha ali a melhor emulsão entre água e gordura. Tudo isso também reflete na qualidade final do gelato, tá bom? Principalmente ao longo dos dias, né? Não a hora que acabou de ficar pronto. Que aí a gente consome, acabou o gelato, não aparece problema nenhum, tá? Então isso implica também. Essa manteiga seria a manteiga culinária sem sal. Manteiga a gente utilizou para fazer o crumble. Sim, manteiga de casa, normal, tá? Sem sal, porque senão ela vai salgar demais. Então não tem necessidade. Você pode colocar uma pitada de sal ali, que nem eu falo na receita, para realçar o sabor, tá? Mas é manteiga de casa, normal. Depois, se fizesse com calda de goiabada cascão, ficaria delicioso também. O sal é para não derreter o gelo rapidamente? São 3 perguntas. E depois, como seria fazer o gelato na batedeira se a mesma não é gelada? Sobre goiabada cascão, sinceramente eu não conheço. Goiabada cascão. Eu nunca comi goiabada, sabe? Até a fruta goiaba eu gosto, mas goiabada eu nunca gostei desde criança. Eu lembro quando eu morava aí no Brasil, lá em casa a gente comprava. E meu pai, minha irmã também gostava, mas eu não gostava muito. Então, eu sinceramente não sei aqui, não tenho ideia. E eu não lembro se era Cascão, a marca da Turma da Mônica. Mas se você gosta, beleza, manda bala. Tudo que a gente gosta, com certeza, fica delicioso, vai bem. Eu acho que seria aqui, a sua ideia seria o gelato, né, de cheesecake com a goiabada. Porque agora caiu a ficha. Tem aquela coisa, né, do Romeu e Julieta, então queijo e goiabada, joia, matou a pau, legal, boa ideia. Eu não sou muito fã da goiabada, mas boa ideia, viu? Se você gosta, concordo, vai bem sim. Outras também, né, não necessariamente, eu escolhi de laranja porque eu gosto do cítrico, eu acho que combina legal, principalmente porque tinha amêndoa também, né, no crumble de amêndoa. E aí eu acho que amêndoa com laranja fica o bicho. Eu gosto, por isso que eu fiz. Mas a sua ideia aqui de goiabada poderia ser, sei lá, qualquer outro tipo, uma geleia de fruta. Fica legal também. Depois sobre o gelo, né? O sal... o sal para não derreter o gelo rapidamente. Não, na verdade a gente coloca o sal no gelo para preparar, né, o gelato sem máquina.
Antigamente era assim que fazia, quando não existia máquina. Tem os cantinhos da Itália, se você procurar no YouTube tem vídeo assim. Tem os cantinhos, aqueles senhores que preparam, sabe? Tem os cantinhos da Itália que eles querem fazer da forma tradicional. Eu acho magnífico e fazem assim também. O gelato utilizando gelo e sal, porque a intenção que é? Na verdade ali é uma reação química que quando a gente coloca o sal no gelo, faz com que a temperatura caia bastante, então chega a atingir menos 21 graus. Se a gente deixa só o gelo, não fica tão gelado o suficiente para congelar. Agora com o sal, aí sim, aí desce bastante a temperatura, chega a atingir menos 21. Se você fizer bem na quantidade que eu passei ali durante a aula, fica bem gelado, chega a bater menos 21 graus e aí você consegue fazer. O gelato fica bom, fica cremoso, congela mesmo, sem cristal de gelo, dá para tomar, fica uma delícia, tá? Essa é a ideia. Agora, se você optar em fazer aqui, que nem você perguntou, né? Como fazer no gelato na batedeira se a mesma não é gelada? Então, na verdade, a batedeira ia servir para quê? Você tirar do congelador, deixa ali o pote no congelador por, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia. Isso depende muito do tipo de congelador, ok? Você tira e aí você usa a batedeira e quebra ali, mistura, volta para o congelador, deixa mais 1 hora, tira novamente. Por quê? Para ir quebrando os cristais de gelo que estão se formando. Porque senão fica uma estrutura muito grossa, né? A gente percebe o cristal de gelo. E aí não dá tanto prazer, fica muito gelado. A gente vê pedrinha de gelo mesmo, consegue sentir e aí não fica muito legal. Então a batedeira, na verdade, vai servir de vez em quando. Você tira do congelador e vai fazendo isso até que ele pegue a consistência, que ele congele, ok? Olha, essa parte eu vou aproveitar até falar também, porque é um outro assunto, eu não marquei aqui, mas é um outro assunto que eu recebi no Instagram, essa pergunta, sobre fazer isso e não ficar com cristais de gelo. Uma outra opção seria você cortar, né? Então, se ficou um bloco ali, congelou demais, corta em pequenos pedaços, coloca num processador bem rápido, para bater ali, bem rápido que eu falo é em pouco tempo, né? Não vai deixar processando muito, senão derrete e perde tudo aquilo que você fez. Mas você deixar processar ali por um tempo, né? Rapidinho, alguns segundos, para ele quebrar bem os cristais de gelo e dar a cremosidade, ok? Porque pode acontecer. O que acontece? Quando a gente faz em casa, no congelador, de forma manual, eu lembro que eu moro aqui faz 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses. Quer dizer, até 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu morava no norte da Itália, eu tinha uma geladeira daquelas antigas, que o congelador era de gradinha ainda, sabe, que junta gelo dentro, daquelas mais antigas. Eu vou falar uma coisa, eu colocava gelato ali, 1 hora e meia o gelato estava pronto. Era incrível. Por que eu não sei falar? Hoje aqui eu tenho uma geladeira muito mais moderna do que aquela. E olha, não é de temperatura, porque eu tenho termômetro, eu sempre acompanho, né? Eu deixo um termômetro, tanto na geladeira quanto no congelador. E o que acontece? Na minha geladeira aqui, que é mais moderna, o gelato fica, às vezes, 4, 5 horas para congelar. Então depende, eu não sei o que tinha aquele congelador, mesmo estando ali entre menos 18, né? Uma média de menos 18, que é geralmente a temperatura dos congeladores de casa,
aquele era abençoado, porque tinha gelato, principalmente se era um gelato de fruta, um gelato que congela mais rápido, às vezes uma hora e pouquinho já estava bom. Tinha gelato de creme, 1 hora e meia já dava para tomar porque ele já estava estruturado. Agora em outras geladeiras, né, outros congeladores, demora bastante. Isso pode acontecer. Não consegui entender porquê, mesmo com temperatura, medindo, né? Eu sempre fiz os testes ali, tentando ver a melhor situação. Isso vai de cada congelador, você perceber como funciona o seu congelador aí, tá? E aí você ir adaptando, você vai tendo ideia. Pô, ao invés de fazer a cada 1 hora, eu vou esperar 1 hora e meia, entendeu? Ao invés de pegar a cada 1 hora, eu já percebi que esperando 1 hora e meia para bater, ele fica melhor, congela mais rápido, me dá um resultado melhor no final. Isso é importante você ir testando também, tá? Assim como nas gelaterias, funciona assim também, tá? Só para trazer aqui como comparação, vitrine de gelateria, mesmo sendo vitrine, né? Se for banco, que ninguém vê os gelatos, fica escondido, aí quando você pede, a pessoa vai lá, tira a tampinha, você só vê a hora que sai a espátula e ele prepara. E tem a vitrine mesmo, onde você vê, né? Vitrine. Mesmo falando, pô, é banco ou é vitrine, você tem 2 vitrines iguaizinhas uma do lado da outra, você percebe que tem diferença. Inclusive na mesma vitrine, dependendo do local, e isso no congelador é assim também, o congelador de casa. Dependendo do local, se é no primeiro andarzinho ali do congelador, se é no segundo, se é mais na frente, a temperatura muda lá dentro, não é que fica igual em todo lugar. Se o congelador está muito cheio, se está muito vazio, se ele está limpo, como eu citei, né? O da casa onde eu morava tinha as gradinhas, então juntava gelo. Pô, é óbvio que quando junta gelo, ele não vai funcionar perfeitamente, além de consumir mais energia, né? Tá? E vitrine é a mesma coisa. Você pega a vitrine lá, vamos supor, né? Tem a primeira fileira de cubas e a segunda fileira. Não fica certinho a temperatura. Pô, a temperatura tá a -12, -14. Não fica em todos os pontos -12 ou -14. Tem ponto que tá -16, tem ponto que tá -12, tem ponto que tá -14. Tem uma variaçãozinha, tá? Isso acontece. Congelador, aqueles congeladores brancos, freezer, né? Que é aquele tradicional da gente que tem, sei lá, para colocar cerveja também. Ali também, embaixo é uma temperatura, em cima é outra. Então, precisa pegar aí o ponto do seu congelador, tá? Porque aí isso te ajuda também quando você for preparar, você já sabe em que ponto colocar, em quanto tempo você vai estar pronto e assim por diante. Agora, bom, respondi. Depois, temos gelatos sem glúten e lactose e podem ser feitos com adoçantes naturais. Gelatos sem glúten, gelatos sem lactose, tem. Vamos falar assim, gelato sem glúten. Praticamente todos os gelatos são sem glúten, ok? Porque gelato, na receita de gelato, dificilmente a gente coloca algum ingrediente que tenha glúten. Por exemplo, se eu fizer um gelato de biscoito, aliás, vamos falar primeiro do biscoito. Se eu fizer um gelato com biscoito, aí sim, porque eu vou trazer farinha e, consequentemente, eu vou trazer glúten, tá? Mas poxa, a grande maioria das receitas não tem. Receitas tradicionais não tem glúten. O gelato que a gente fez no curso tinha o crumble. Então o gelato em si não tinha glúten, mas quando a gente adicionou o crumble, aí sim ele trouxe o glúten também.
mas a grande maioria não tem, tá bom? O perigo é você ter alguma contaminação durante a preparação. Isso sim, né? Se eu colocar avelãs e aí essa avelã tem uma pequena ali, uma contaminação com glúten, assim por diante, mas a avelã própria não traz glúten por natureza, né? Não tem glúten, avelã, pistache, assim por diante. Então a maioria é sem glúten, ok? Agora, sem lactose, dá para fazer também. Se você fala, pô, eu quero usar leite sem lactose, usar um leite em pó sem lactose, enfim, dá para utilizar, dá para fazer também. E a outra parte é sair da parte láctea. Não, eu não quero, não é só sem lactose, eu não quero nada também, por exemplo, um gelato vegano, então eu não quero mesmo leite sem lactose, eu quero fazer um gelato com leite vegetal, com água somente, dá para fazer também, infinidade de receitas, tá? Chocolates, frutos secos, frutas em geral, dá para fazer, tá? Com leite de aveia, com leite de coco, com leite de amêndoa, enfim, dá para fazer uma infinidade de sabores sem lactose. E aí pode ser feito com adoçante natural. Olha, pode ser feito com adoçante natural. Vamos ver aqui o que você queria dizer exatamente com isso, né? Qual que é a ideia? Adoçante natural. Eu penso que seja sem utilizar açúcar na receita. É possível? É possível também. A gente utiliza poliol, então vai entrar com eritritol, maltitol, sorbitol. A gente tem algumas opções para quê? Para substituir os açúcares na receita. Então a questão aqui não é adoçar. A questão aqui é dar estrutura para aquele gelato, ok? Porque senão a gente faria simplesmente uma receita, algum sorvete sem muito pé e cabeça, ou seja, sem a gente se preocupar com a estrutura dele. Não teria uma estrutura de um gelato italiano. Para a gente ter essa estrutura, a gente entra com esses ingredientes que eu falei, eritritol, maltitol, enfim, depende da receita, a gente consegue montar, tá? E aí, para adoçar, né, se for necessário, particularmente eu não utilizo, mas se você acha por bem utilizar algum adoçante, eu sempre falo, pô, quer adoçar, não fez a primeira vez, não te satisfez demais o dulçor, colocar uma baunilha para adoçar. Porque se a gente usa outros adoçantes, esses adoçantes tradicionais, na maioria das vezes eles deixam retrogosto. Então, eu diria para você fazer o primeiro sem adoçante. Experimenta. Se você falar, não me preocupo, quero testar aqui, manda bala aí, colocaria um adoçante para você experimentar, tá bom? Eu diria sempre uma baunilha, né? Uma baunilha fresca, um extrato natural de baunilha, que assim dá o sabor também da baunilha, fica bem gostoso. Beleza, gente, eu vou terminando por aqui e amanhã eu volto com mais dúvidas, tá? Vou pegar mais, tem um monte ainda, vou trazer mais amanhã também para responder. Aproveita, vê a aula, revê quem tiver com dúvidas, quem quiser. Lembra sempre, ó, livro, faz que nem eu faço aqui, né? Eu tenho os meus livros, não só de gelato, mas principalmente de gelato, que são os que eu leio com mais frequência e releio bastante também. Sempre eu pego, pô, hoje eu quero falar de novo, hoje eu quero pegar, né? Não falar, hoje eu quero me aprofundar de novo em tal termo. Então eu pego os meus livros, vou lá e leio aquele termo específico. E sempre a gente fala, poxa, na última vez que eu li, ou na primeira vez que eu li, eu não tinha me lembrado, não tinha prestado atenção que tem isso daqui, tem essa informação. Então,
Reveja as aulas enquanto está disponível ainda, porque com certeza você vai pegar alguma coisa que você não pegou na primeira vez que assistiu, tá? E para quem não assistiu, não preciso nem falar, né? Corre lá, aproveita sexta-feira, sábado, vê certinho, deixa o domingo para descansar, curtir com a família, mas já vê as aulas, aproveita hoje e faz seu resumo, anota certinho, compra os ingredientes, prepara o gelato, me manda a foto do gelato, comemora, toma com a família ou vende o gelato já para começar uma renda extra, né? Para quem quer, quem vai fazer uma renda extra e beleza. Ok? Como eu falei, amanhã eu volto e também domingo para falar mais sobre as inscrições, como você se preparar ali, ficar pronto ou pronta, né? Para assim que abrir as inscrições você aproveitar os bônus, mentoria individual, beleza? A gente se vê amanhã, hein? Fechar com a minha chamadinha final, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato. Tchau e tchau.